Olá, meus queridos e queridas, o meu abraço a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 18 de janeiro de 2025, sábado, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é livro do profeta Isaías, capítulo 3, do versículo 16 ao 23. O texto é longo, não se preocupe que os versículos têm uma confirmação do outro, então dá para a gente fazer de uma forma mais coesa, tá certo? Vamos aqui à leitura da palavra de Deus. Isaías 3, do 16 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de lua nova, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as candeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisinhas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Eita glória! Amém. Vamos aqui aprender com a Escritura. O que esse texto pode nos ensinar hoje, tá certo? Você que se estiver acompanhando já sabe que Isaías está aqui falando para Judá, no contexto em que Judá se afastou de Deus, está se prostituindo, adorando a outros deuses, tá certo? Porque a idolatria Deus compara como a prostituição. Então vamos aqui ao texto, versículo 16, que diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião. Olha, altivas significa arrogância, tá certo? Então, a simplicidade. Para crente, a arrogância não combina, tá certo? Isso para hoje, tá bom? Então, as filhas de Sião, as filhas de Judá, representando aqui, elas tinham perdido a simplicidade, estavam cheias de orgulhos e vaidades, tá certo? Amém? Então, é o que o texto vai dizer. Né? Visto que eles são altivos, as filhas de Sião, ou seja, perderam a simplicidade, estavam com arrogância, tá certo? E andam de pescoço emproado, de olhares impudentes. No nosso contexto aqui é nariz empinado, né? Orgulhoso, vaidosa. Olhares impudentes, amado, assim, tem um sentido de pudor, de vergonha, quer dizer, perder a vergonha. Então, no contexto de Judá, assim, os olhos pintados, assim, exageradamente, tinham a ideia de atrair para atrair. Então, eu vou dizer assim, me permito fazer esse entendimento, é prostituição, né? Atrai para atrair. Então, a ideia que passava era essa, tá certo? Assim, então eu vou lhe dizer de antemão já que eu quero compreender que o problema não são os olhos pintados, tá certo? Mas a intenção de malignidade, de trair, de prostituição. Isso é que é o problema, tá certo? Não é andar enfeitada não, tá bom? E vai dizer assim: ando a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos pés. O profeta faz compreender que assim as atitudes, né, tinham a intenção de chamar a atenção mesmo, tá certo? Vaidade, vaidosas, assim, aquele, eu vou usar para hoje, tá certo? Com a saia que você não sabe se é saia ou se é um pedaço de pano só. Então, é para chamar a atenção mesmo. É isso que o profeta está denunciando. Não é andar linda e maravilhosa, não, tá certo? Assim, andam com passos curtos, fazendo tinir, o versículo vai dizer aí, né? Com passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos pés. O profeta faz compreender exatamente isso, essa vaidade, tá certo? Chamar a atenção para si, esquecendo-se de Deus. É Deus que tem fazer com que as pessoas olhem para você, se linda em Deus, tá certo? Vamos lá. Versículo 18 vai, do versículo 18 ao versículo 23, eu vou dar aqui um passo bem grande, tá certo?
assim, vão estar empregadas as citações que o profeta faz de vários atavios, de vários enfeites que as filhas de Sião usavam como forma de atrativos, tá certo? Então vai estar descrito aí várias formas. Eu não vou nem ler o texto de novo, você depois lê aí. Eu posso até citar aqui algumas coisas rapidamente, o versículo 18, por exemplo. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites dos anéis, dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de lua nova. Vou já dar um destaque para a lua nova. Então ele vai dizer os pendentes, os braceletes, os turbantes, as candeiazinhas, os cintos, os amuletos e tal, joias, e vai usar pendentes do nariz, e tudo isso aí ele vai falar, os espelhos, as camisas finas, tá certo? Então, todos esses atavios que elas usavam. Então, o profeta está dizendo assim: o Senhor vai dar um fim nesse negócio aí. Deixa eu lhe repetir. Deus não estava recriminando se ela estivesse usando como forma de usar. A questão era o abandono a Deus. Então, deixa eu dar aqui um destaque. Quando diz naquele dia o Senhor, é o Senhor que vai tirar. Trazendo isso para hoje, minha irmã, se você se converte, um homem que se converte também, você que nem sabe se é homem, se é mulher e se converte, e se Deus lhe der o entendimento para você mudar de roupa, mudar a sua expressão, mudar as suas coisas, é Deus que vai lhe dar esse entendimento e você vai fazer isso naturalmente. Não é o pastor que vai lhe impor, não, que se ele lhe impor, ele é um cavalo, desculpa a expressão. É Deus que vai fazer você entender. Aqui as filhas de Sião tinham esquecido de Deus, estavam andando aí como se fosse qualquer uma, como se fosse uma qualquer. É isso que Deus está repugnando, é isso que o profeta está denunciando. Tá certo? Então, naquele dia, quando diz naquele dia, é o Senhor que tirará. No dia que você se converte, se Deus lhe der entendimento, é Deus que vai fazer você tirar essas coisas. Não é o pastor que vai impor, não, tá certo? Amém? Então, assim, eu vou usar aqui ornamentos em forma de lua nova. Vou dar um destaque para isso aqui, por um pequeno detalhe, tá certo? Na Índia, assim, isso era usado por Parvinati e Shiva. Quem era Parvinati e Shiva, tá certo? Era o casal casado aí, tá certo? E tinha assim, usar a lua nova como pendente tinha assim um sentido de os princípios das impurezas que o sistema oferecia, tá certo? Aqui um comentário breve sobre Parvinati e Shiva que diz assim: Parvinati era a esposa de Shiva, um deus hindu, o Shiva, né? E é considerada a deusa da fertilidade, do amor e da devoção. Parvinati é também a personificação da energia cósmica que sustenta o universo. Essa deusa Parvinati aí, que é uma deusa hindu, o Shiva, um deus hindu, então que tem esse significado. Então, se a lua nova é usada para adorar esse deus, aí você está perdido. Mas se você está usando como enfeite consciente, não estou adorando lua nova, não. E mesmo que alguém diga assim, não, eu estou usando isso aqui porque eu acho bonito, estou usando e estou adorando é a Jesus Cristo no dia de hoje, amém? No contexto de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém, queridos? Então, estou chamando a atenção para essas coisas, porque fala dos enfeites, dos ornamentos que as mulheres estavam usando, mas, assim, eu quero dar esse destaque, que esses vários tipos de ornamentos, né, que era utilizado pelas filhas de Sião, isto me dá, assim, a compreensão que havia um certo orgulho, uma vaidade naqueles enfeites. Então, estava ali se exibindo. É nesse contexto que você tem. Assim, eu estou olhando e é nesse entendimento que o profeta está denunciando. E ele está dizendo: olha, o senhor vai arrancar isso aí que está causando orgulho em tudo em vocês. Vocês vão para o cativeiro aí só com roupa de saco. Isso aqui sou eu que estou dizendo, tá bom? Mas é a ideia que o profeta fala, é de estar se exibindo, se orgulhando, esse enfeite tirando Deus de você. Você usa, aí vai para o culto aí para se exibir. Se você está usando para ser linda e maravilhosa, não tem problema nenhum, não. Mas tira a vaidade do seu coração. É isso que o profeta está denunciando, tá certo? Por exemplo, a questão da lua nova, né? No contexto de Judá, que tinha essa ideia de adoração à lua. Se tinha uma ideia de adoração, é disso que o profeta está denunciando. Se tinha uma ideia como um amuleto, você usa como amuleto, você bota a cruz aí como um amuleto no pescoço, como se a cruz fosse alguma coisa. É Jesus, meu irmão, minha irmã, tá certo? Então, a questão aqui são os amuletos. Amém?
Você colocar a sua fé nisso, hoje é copo d'água, é fita não sei de quê, vela vermelha, rosário, né, essas coisas, sempre tem a sua fé nisso. É os amuletos, o problema é os amuletos, quando você usa ele como forma de adoração. Você coloca a adoração e você se esquece de Deus, esse é que é o problema, tá certo? Deixa eu lhe passar aqui esse aqui, com a minha compreensão, com o meu entendimento, olhando para a Escritura, entendendo o contexto de Israel. Israel tinha se esquecido de Deus e as mulheres estavam usando tudo que chamava atenção para si, não para Deus, tá certo? É isso que o profeta está denunciando. Portanto, eu quero compreender assim que o fato, o problema não é usar os enfeites, tá certo? Usar aí um batom bonito, usar um corte de cabelo bonito, estou deixando o meu crescer, tá certo? Fazer um corte aí bonito também depois, né? Se é possível, tá bom? O problema não é esse. O problema é usar isso como uma ideia de chamar atenção para si, como uma exibição, como uma ideia de adoração. Ter qualquer tipo de amuleto como adoração. Um santo pendurado na parede. Escute aí o louvor, a santa na parede, que você vai entender. É, 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 é lindo, além de ser engraçado, tá certo? Então, deixa eu deixar isso bem claro para você, meu querido, que a questão não é usar o enfeite em si, não é usar não estar bem arrumada, bem penteada, bem perfumada, tá certo? Não é isso. É ter isso como forma de idolatria, de chamar a atenção, de querer colocar isso no lugar de Deus, tá certo? Então, o que o profeta está denunciando é exatamente a idolatria. E é isso que eu estou te falando hoje também por dias atuais. É a idolatria. É você colocar qualquer amuleto no lugar de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ler um texto aqui para o contexto de Israel, que é muito interessante. Israel sabia disso, Judá sabia disso. Olha aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 7, bem rapidamente, tá certo? Diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E aí segue. Então, isso Judá conhecia. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo, o Verbo da vida. Hoje, João 10:30 diz assim: Eu e o Senhor somos um. Então, qualquer coisa que você colocar no lugar de Cristo, que toma o lugar de Cristo no seu coração, o primeiro lugar do seu coração, assim como tinha que ser para ajudar naquele contexto, no contexto de hoje, o primeiro lugar, no meu entendimento, tem que ser Cristo. Eu ando porque Cristo me fez capaz, eu falo porque Ele me fez capaz, eu tenho compreensão porque Ele me fez capaz, eu sei o que é respeito moral, sei o que é imoral e não pratico imoralidade porque Deus me fez entender. Então você precisa dar esse primeiro lugar a Cristo no seu coração. Judá tinha se esquecido de Deus no seu contexto e foi levado cativo, tá certo? Estou lhe dizendo isso porque o profeta, a profecia vem para hoje. Mas entenda, se você encontrar alguém aí dizendo que você não pode usar tal roupa, tal perfume, ou tal batom, ou tal cordão, ou tal brinco, não leve isso em consideração, não. Tá certo? Agora, se o seu coração for orgulhoso ao ponto de negar Jesus como seu Deus, você está perdido e perdida. Deus te abençoe. Creia em Cristo, não faça como Judá que abandonou Deus. Creia em Jesus Cristo como seu único Deus, Senhor e Salvador, e tua vida te irá bem hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abençoe nosso Brasil.